caso recente de estupro que aconteceu aqui em Arco Verde revoltou a todos nós e acendeu mais uma discussão nas redes sociais a respeito dos termos utilizados pela Justiça em casos como esse. Crimes dessa natureza fazem com que aumente por parte da população o sentimento de que a lei penal só seja interpretada a favor dos criminosos e em desfavor, muitas vezes, das vítimas, gerando assim um grande sentimento de impunidade. Porém, é preciso entender os procedimentos e termos legais com relação aos processos jurídicos. Afinal, quando o indivíduo é considerado suspeito, indiciado ou acusado? E para que serve a audiência de custódia? Conversamos com o Dr. Diógenes Nogueira, promotor de Justiça Criminal da comarca de Arco Verde, que nos deu detalhes a respeito desses termos. De fato, são termos tecnicamente diferentes, né? Nós dizemos que uma pessoa é suspeita de um crime quando pesa em seu desfavor meros indícios de autoria ou de sua participação no evento criminoso. Por exemplo, tomemos o caso de um crime de homicídio. Imagine que uma pessoa foi a última a ser vista em companhia da vítima no dia que precedeu a sua morte ou no dia da execução do crime de homicídio. Essa pessoa possivelmente se tornará suspeita da prática desse crime, né? Mas nessa fase inicial, esses indícios são muito frágeis, por isso a pessoa está na condição de mero suspeito ou investigado. Então, à medida que a autoridade policial instaura um procedimento específico para a apuração do delito e começa a aprofundar a investigação e começa a descobrir outros indícios de que aquela pessoa realmente foi a autora do crime de homicídio, ela passa à condição de indiciado, ou seja, o suspeito temos apenas indícios frágeis, né? Como eu citei, o fato da pessoa ter sido a última a ser vista em companhia de uma pessoa que foi assassinada, possivelmente a tornará uma das suspeitas da execução desse crime. No entanto, note que para passar a condição de indiciado, é necessário que surjam outros elementos de prova que tornem mais incisiva a possível conclusão de que aquela pessoa realmente foi a autora daquele crime. No nosso exemplo, imagine que não somente ela foi a última pessoa a ser vista com a vítima, mas foi vista por uma testemunha saindo apressadamente do local onde ocorreu o homicídio. Outra testemunha diz que viu essa pessoa sair de lá com a arma do crime na mão. Foi realizada uma diligência posterior de busca e apreensão na sua residência e foi localizada vestes, ou seja, roupas com resquícios de sangue da vítima. Então, note que diversos outros elementos, né, de indício de autoria surgiram ao longo da investigação, todos convergindo para aquela pessoa como tendo sido a efetiva autora do crime de homicídio. Então, com esses elementos convergentes, né, que não são mais aqueles meros indícios iniciais, a autoridade policial estará apta a concluir o procedimento inquisitorial, concluir o inquérito, atribuindo a autoria do fato a essa determinada pessoa. Então, ao final do procedimento investigatório da autoridade policial, essa pessoa será indiciada pela prática de um crime de homicídio. Então, ela passa da condição de mera suspeita inicial para a condição de indiciado. Então, temos suspeito, uma pessoa em desfavor de quem existem apenas indícios superficiais da prática de um crime. Já o indiciado, temos diversos indícios convergentes, mais concretos, mais robustos, que apontam que efetivamente foi ela a autora do crime. Então, numa ponta inicial nós temos o suspeito e ao final
do procedimento investigatório, possivelmente teremos um indiciado. E a diferenciação do indiciado para o acusado ocorre a partir do momento em que o Ministério Público recebe o procedimento inquisitorial, ou seja, recebe o inquérito, analisa os indícios de prova produzidos pela autoridade policial e, na condição de promotor de justiça, detentor da opinião delicti, ele formula uma denúncia, ou seja, concordando com a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria levantados no inquérito, o Ministério Público então elabora uma denúncia. Essa pessoa então vai, na condição de denunciado, ao Poder Judiciário, com a remessa da peça inicial acusatória ao Poder Judiciário, e quando ocorre o recebimento da denúncia, nós dizemos então que essa pessoa passa a ser formalmente acusada. Então, a diferenciação basicamente seria essa. Num primeiro momento, logo após a prática do crime, uma pessoa pode surgir na condição de suspeita quando há meros frágeis indícios de sua participação no crime. À medida que a investigação avança, essa pessoa pode vir à condição de indiciada. E após ter sido denunciada e havendo o recebimento da denúncia, essa pessoa passa à condição de acusado. Com relação à audiência de custódia, é uma recente inovação do nosso sistema processual penal, Essa audiência de custódia, ela acontece sempre que uma pessoa é presa em flagrante delito, e ela serve apenas para averiguar as circunstâncias da prisão, o momento em que se deu a prisão dessa pessoa, para que se possa prevenir eventual abuso das autoridades no momento da execução da prisão. Então, o autuado, aquela pessoa que é presa, autuada em flagrante, nessa audiência de custódia, ela não é obrigada a falar sobre os fatos propriamente ditos. Se ela quiser falar, ela poderá falar, mas ela não é obrigada a falar sobre esses fatos. Vai ser indagada apenas sobre as circunstâncias de sua prisão, e nessa audiência de custódia também o juiz vai analisar a legalidade formal dessa prisão, se foram respeitados todos os direitos inerentes ao acusado. Ao final da audiência de custódia, com a participação do Ministério Público e da Defesa, o juiz vai, se entender cabível a prisão preventiva, converter a prisão em flagrante em preventiva. Caso entenda que não estão presentes esses requisitos, o juiz pode conceder ao autuado medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo conceder a liberdade provisória.